Em Jerusalém, a abertura do novo ano com as celebrações da solenidade de Maria, Mãe de Deus. A partir da próxima semana, turistas e peregrinos vacinados ou curados de Covid poderão entrar novamente em Israel. Com a entrada dos patriarcas em Belém, começam as celebrações do Natal para os cristãos ortodoxos. Em Belém, as celebrações da Epifania encerram as festividades natalinas para os católicos. O Escritório Central de Estatísticas de Israel divulgou dados sobre a presença dos cristãos no país em 2021. Arqueólogos trouxeram à luz a rota da Grande Ponte, que há 2000 anos conectava a parte superior de Jerusalém ao templo. Em Jerusalém, a liturgia deste primeiro dia do novo ano, na solenidade de Maria, Mãe de Deus e do Dia Mundial da Paz, foi celebrada na Co-Catedral do Patriarcado Latino. Junto à sua beatitude, Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, autoridades religiosas e representantes das diversas comunidades presentes na Terra Santa. Na homilia, o patriarca sublinhou: chegamos ao início de um novo ano e em nossos corações são vários os sentimentos acumulados no ano passado. Refiro-me ao cansaço e à instabilidade que a pandemia nos transmitiu. Devemos reconhecer, no entanto, que também temos visto muita solidariedade no mundo e entre nós. Recentemente, tivemos um belo momento de igreja no santuário de Deir Hafat, com a abertura do sínodo desejado pelo Papa Francisco, o qual visitou nossa igreja em Chipre e nos deixou preciosas indicações para a nossa vida eclesial. Nas palavras do patriarca, a expressão de um grande desejo. Gostaria muito que 2022 fosse um ano de retomada da vida da igreja. Neste período em que os peregrinos não podem vir, nós que estamos aqui podemos organizar peregrinações para encontrar a humanidade de Jesus na nossa terra e nos lugares santos, fazer belas experiências de fé. Este ano, somos convidados a fortalecer os laços de comunhão entre nós. E no final, um convite a todos. Invoquemos a intercessão da Mãe de Deus e o seu olhar materno sobre a nossa Igreja da Terra Santa, aquela que aqui deu à luz o Filho de Deus. Traga luz também para as nossas famílias, as nossas comunidades religiosas e a toda a nossa Igreja de Jerusalém. Após a celebração eucarística, um momento de confraternização. Devemos, apesar dos pesares, pensar que tudo é possível, porque com o Senhor tudo é possível. É um kairos, isto é, um dom da providência que nos ensina muitas coisas, aprendemos muitas coisas. Devemos olhar para o futuro com consciência dos problemas, mas também com a esperança e a certeza de que voltaremos à vida normal, que os santuários serão reabertos e que poderemos continuar a viver plenamente em comunidade. O meu desejo daqui de Jerusalém, da Igreja Mãe, é que nesse dia em que celebramos a maternidade divina de Maria, todos nós aprendamos, percebamos o amor dos filhos, o dom da maternidade, o dom de Maria como fonte de graça e plenitude para todos. O dom de Maria como fonte de graça e de pienezza para tutti. Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, começou o dia bem cedo com a celebração da Eucaristia no Santo Sepulcro. Nas palavras do custódio, uma festa essencial, com a bênção tão apreciada por São Francisco. La festa, la solennità, meglio, è la solennità della Madre di Dio, che fu definita... A festa, a solenidade da Mãe de Deus, que foi dogmaticamente definida pelo Concílio de Éfeso, é uma festa que tem o seu fundamento na Palavra de Deus, justamente naquela passagem que lemos na segunda leitura, na qual São Paulo a diz aos Gálatas. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estão sob a lei. Quando dizemos que Maria é a Mãe de Deus, estamos dizendo que Jesus, o Filho de Maria,
é realmente o Filho de Deus. Quanto à bênção, foi a passagem da primeira leitura tirada do livro dos Números, a bênção que o sumo sacerdote dava uma vez por ano no dia da expiação, para abençoar o povo, para garantir ao povo a proximidade com Deus, sua bondade. E essa bênção era particularmente apreciada por São Francisco, porque contém palavras-chave. No primeiro dia do ano, essa bênção, eu diria, é o melhor desejo que se pode fazer. E é o desejo que o próprio Deus dá a cada um de nós, a nossas comunidades, para o mundo inteiro. E mesmo o mundo que hoje ainda está com medo e angustiado pela pandemia, deve saber que Deus está nos protegendo, que Deus ainda tem misericórdia de nós. Mesmo em um mundo onde existem conflitos e tensões, globais e locais, nas famílias, precisamos saber que, em Jesus Cristo, encontramos a paz. Bisogna sapere che in Gesù Cristo noi troviamo anche la pace. O ano de 2022 na Terra Santa começou com um sinal de esperança para o retorno dos peregrinos. A partir da próxima semana, conforme anunciado pelo governo israelense, turistas e peregrinos poderão entrar no país, sem limite de número, apenas com a condição de estar vacinado com pelo menos as 3 doses ou curado da Covid. Não posso dizer que estou otimista com o fim da pandemia. É claro que teremos que nos ajustar aos espaços que teremos. O fim da onda aqui e o começo ali, períodos muito curtos, de 1 mês ou 2 entre uma onda e outra. Precisamos estar muito focados nesses pequenos períodos. Em 2021, os desembarques foram pouco, mais de 400 mil, metade do ano anterior, número que ainda está longe do recorde registrado em 2019, com 4,5 milhões de turistas. Estamos considerando um período de 2 anos. Nesse espaço de tempo ainda estaremos entre as ondas. Nosso ministério decidiu investir mais de 1 bilhão de shekels em infraestrutura, para que assim que a Covid passe, possamos oferecer novos serviços aos turistas que chegarem. Pelo menos metade dos turistas que chegam a Israel são peregrinos cristãos. Esse é o motivo pelo qual o Ministério decidiu investir em infraestrutura nos lugares santos. Dentro desses 2 anos, esse é o alvo principal, essas são as principais pessoas que queremos que venham a Israel, com as quais queremos falar e dar a certeza de que são muito bem-vindas aqui. Palavras de esperança também chegam de Belém, que nestes 2 anos de pandemia sofreu especialmente com a falta de peregrinos. Depois das celebrações de Natal com os cristãos locais, a esperança é ver os peregrinos circulando pelas ruas novamente. Turistas e peregrinos começaram a chegar novamente. Talvez não imediatamente e em grande número como antes, mas certamente incluirão uma visita aos nossos lugares santos. Temos grande esperança de que as pessoas voltem a fazer peregrinações aqui na Terra Santa. O Natal compreende em si os valores do amor, paz, solidariedade e unidade entre as pessoas. Com esses sentimentos, muitas famílias e fiéis vieram a Belém da Galileia para celebrar o Natal com os fiéis locais e recompensá-los, pelo menos um pouco, após 2 anos de ausência de peregrinos. Belém precisa renascer no Natal. O Natal é tempo de bondade, bênção e paz. Cada um de nós desejou estar aqui pessoalmente. Organizamos uma excursão para vir aqui celebrar o Natal e confraternizar com o povo de Belém. Viemos de toda a Galileia, dos vilarejos, estamos emocionados. الكل طالع بساط واجا يعيد مع بيت لحم عشان يدعم أهلها. No dia 6 de janeiro, iniciaram-se as celebrações do Natal para as igrejas que seguem o calendário juliano. Este é o dia da entrada solene dos patriarcas. O monge Simeão, representante do vigário patriarcal dos sírio-ortodoxos em Jerusalém e na Jordânia. Amba Antônios, metropolita de Jerusalém dos Coptas, e Teófilo III, patriarca greco-ortodoxo da Cidade Santa e de toda a Palestina.
Pedimos ao Senhor que nos dê saúde, força e paciência para permanecermos em nosso país, na cidade de Belém, a terra da paz. Nesse lugar, os anjos anunciaram aos pastores com as palavras: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Desejamos paz a todo mundo e que essa pandemia termine definitivamente. Rezamos e dizemos: ó Senhor, fazei cessar essa pandemia e dai a todos os povos paz e alegria. Ya Rab, ijlib alayna ayam khair wa baraka. Senhor, conceda-nos dias abençoados, que os países se abram uns aos outros e os turistas voltem de todas as partes do mundo, como acontecia há 2 anos, antes da pandemia do coronavírus. Pedimos por isso com toda a nossa esperança, amor e fé. Feliz Natal! بكل أمل وبكل رجاء وبكل محبة وإيمان نقول كل عام وأنتم بألف خير. O nascimento de Cristo em Belém é o maior presente que Deus deu à humanidade, uma fonte de alegria e esperança, mesmo em tempos difíceis. Se Deus quiser, o novo ano será um ano de bondade e amor, um ano para esquecer as dores, os problemas e a pandemia. Todos esperamos que o Rei da Paz traga paz e bondade aos nossos corações e que o bem prevaleça sobre o mal. Nesta festa do Natal Ortodoxo de Belém, orações são elevadas pedindo saúde, prosperidade e paz. A festa da Epifania, celebrada em Belém, concluiu na Terra Santa as celebrações natalinas para os católicos. I segni della manifestazione di Dio in questa Epifania qui a Betlemme in un anno così difficile. Os sinais da manifestação de Deus nesta Epifania, aqui em Belém, em um ano assim tão difícil, podem parecer invisíveis, mas estão aqui. Penso nos muitos gestos de solidariedade que aconteceram tanto na própria paróquia de Belém como nas outras paróquias para com a comunidade cristã de Belém. Não houve a partilha de ouro, incenso e mirra, mas houve o apoio financeiro, a doação de produtos de necessidades básicas e o interesse em ajudar aquela parte da comunidade mais necessitada, também do ponto de vista econômico. L'interessamento per quella parte della comunità che era più in difficoltà anche dal punto di vista econômico. Conforme a tradição, 5 de janeiro foi o dia da entrada solene do custódio da Terra Santa, a qual se seguiu a recitação das vésperas. Em 6 de janeiro, a missa da Epifania. Nella solennità dell'Epifania, il cammino di ricerca. Na solenidade da Epifania, o caminho de busca de todos os homens e mulheres de todos os tempos encontra a própria meta em frente à manjedoura, diante do menino Jesus. E na solenidade da Epifania, o caminho da humanidade em busca de Deus se encontra com o caminho de Deus na busca de cada um de nós. Si incontra con il cammino di Dio alla ricerca di ciascuno e ciascuna di noi. Depois das segundas vésperas, um dos momentos mais populares da festa, a procissão na Gruta da Natividade e o regresso com a imagem de Jesus entronizado. Durante a procissão, os fiéis receberam como presentes gotas de mirra e grãos de incenso. Qual é o modo migliore per celebrar? Qual é a melhor forma de celebrar a solenidade da Epifania? É lembrar que, no menino Jesus, cada um de nós recebeu uma dignidade extraordinária. O menino Jesus não nos pede para ser acolhido numa bela imagem, mas nos pede para ser acolhido em cada pessoa que encontramos. In ogni persona che incontriamo. De acordo com dados publicados pelo Escritório Central de Estatísticas de Israel, relativos a 2021, os cristãos que vivem no país são aproximadamente 182 mil, 1,9% da população total.
A taxa de crescimento em comparação com o ano anterior é de 1,4%. 76,7% dos cristãos são árabes e a maioria deles vive nas regiões do norte. A maior comunidade é de Nazaré, 21.400 pessoas. Entre os cristãos não árabes, 41,7% vive na área de Tel Aviv. Em 2019 foram registrados 803 casamentos. Para os homens, a média de idade era de 30,3 anos, para as mulheres, 26,7 anos. Em 2020, 2.497 crianças nasceram em famílias cristãs, enquanto o número de jovens com até 17 anos presentes em cada família ficou na média de 1,93, um número muito menor do que nas famílias judias, 2,43, e muçulmanas, 2,60. No ano letivo de 2020-2021, os alunos cristãos nas escolas primárias e secundárias eram 27.044, 1,4% dos alunos do país. 53,1% dos cristãos árabes e 35,4% dos cristãos não árabes concluíram os estudos universitários, 8 anos depois de se formarem no ensino médio, em comparação com os 34% dos formados no sistema escolar árabe e 47,2% no judaico. Também o percentual de mulheres entre os alunos cristãos é maior do que a média. A taxa de participação dos cristãos maiores de 15 anos no mercado de trabalho em 2020 foi de 64,6%, 68,2% entre os homens e 61,9% entre as mulheres. Entre os árabes cristãos, 53,7%, 62,3% entre os homens e 45,2% entre as mulheres. As estatísticas mostram que 84% dos cristãos que vivem em Israel estão satisfeitos com suas vidas. Após anos de escavações arqueológicas e trabalhos de restauração pela Autoridade de Antiguidades de Israel, uma nova rota turística foi aberta nos túneis sob o Muro Ocidental, a Rota da Grande Ponte. A ponte foi construída há cerca de 2.000 anos, durante o reinado dos Asmoneus. Na época havia um vale abaixo de nós e a ponte foi construída para que os judeus não tivessem que descer da cidade até o fundo do vale e depois subir ao Monte do Templo. Era um caminho mais fácil para chegar ao templo. Segundo os arqueólogos, a atual estrada de Bab al-Asiksile, que leva à mesquita de Al-Aqsa, está localizada na Rota da Grande Ponte, cujos arcos ainda são visíveis nos túneis. Os arqueólogos também encontraram um edifício no sopé do Monte do Templo, perto do que costumava ser a Rua das Lojas dos Cambistas, localizado fora das portas do templo. O edifício era decorado com colunas encimadas por capitéis. Ele teria sido construído especificamente para as pessoas ricas de Jerusalém, a quem Herodes queria impressionar construindo piscinas luxuosas e mikveh, os banhos rituais. A água chegava a essas piscinas por meio de um sistema de aquedutos das piscinas de Salomão, que ficam a mais de 20 quilômetros de distância. Existe uma abertura no topo de cada coluna. Atrás da parede tem um poço para água. Quando o poço estava cheio, a água saía por essas aberturas. Essa piscina era usada pelos ricos da cidade. Eles vinham aqui um pouco antes de entrar no templo e entravam na água para se purificar espiritualmente. O último arco que sustentava a grande ponte era o maior e passava por cima das lojas, fora das portas do templo.
Os construtores não queriam erguer uma coluna no meio da estrada para sustentar 2 arcos, então eles construíram um grande arco no final da ponte. Os arqueólogos também encontraram os vestígios de um anfiteatro romano. Devemos lembrar que os romanos destruíram o templo e acumularam de um lado as pedras das paredes que haviam caído e se espatifado. Mais tarde, eles usaram essas pedras para construir um anfiteatro. Entre os achados arqueológicos encontram-se também bolas de pedra, provavelmente lançadas pelas catapultas romanas durante os combates de 70 d.C., quando ocorreu a destruição do templo. Os túneis do muro ocidental continuam trazendo novas descobertas que emergem das cinzas do passado.